E aí, turma que acompanha o futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. Nessa edição teremos a participação de Ellison Silva. E aí, Ellison, manda teu alô aí pra galera. Um abraço para todo mundo que acompanha, saudações aos ouvintes e às ouvintes do podcast. Já deixando claro que é um absurdo ainda estarmos falando de futebol em atividade nesse momento da gravação na segunda-feira. E essa edição 17 do podcast, esse número que ainda é muito bom, não traz boas recordações, inclusive, para o país, mas vamos lá conversar com os amigos e falar sobre o futebol do nosso estado. Pois é, edição 16 mais um, que tem também a participação de Pedro Alves, o comentarista da camisa 10. Um abraço aí, galera. Pois é, né? Temos ainda um pouco de futebol para discutir, embora me parece que algumas coisas aí vão ser paralisadas, pelo menos a Copa do Nordeste a gente já tem como informação que deve ser. O Paraibano vai ter uma reunião na quinta-feira, mas eu tô com o Ellison também, infelizmente. Tem muita gente brincando com coisa séria, mas aí a gente debate aí ao longo do episódio. Pois é, né? E sem atestado, sem nada, quem tá aqui também conosco é o intrépido Bruno Rafael, o homem que tem todas as informações lá das hostes galistas. Valeu, galera. Aquele abraço. Estamos aí para falar de futebol, falar de não futebol, porque infelizmente são os assuntos que temos no momento, mas estamos aí para debater bastante. Pois é, pessoal. Estamos aí em meio à pandemia de coronavírus, com bola rolando ainda na Paraíba, mas no restante do mundo, muitos campeonatos já pararam. E esse é um dos temas principais do episódio de hoje. Vai passar pela rodada do Paraibano, que aconteceu normalmente no último fim de semana, e também dos jogos que virão do estadual, que ainda terá mais uma pequena rodada, digamos assim, de jogos atrasados. É isso. Este é o podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Beleza, e vamos embora aqui nessa edição. Tem muita coisa para a gente debater. A começar por por essa rodada, né, Ellison, Pedro, Bruno, que rolou normalmente, mesmo com esse surto de coronavírus que está começando a chegar aqui ao Brasil. Hoje, segunda-feira, mais de 200 casos confirmados já no Brasil. Por enquanto, nenhum aqui na Paraíba, mas nos estados vizinhos, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, já temos alguns casos que são registrados e confirmados pelas secretarias estaduais de saúde. Alguns treinadores e dirigentes, pessoal do futebol mesmo aqui, ligados aos clubes paraibanos, se manifestaram após a rodada, e também durante a rodada o Ministério Público Estadual soltou uma recomendação para que a Federação Paraibana de Futebol ou suspendesse o campeonato ou que as próximas partidas fossem realizadas sem a presença de público, e pelo menos até o momento ainda não houve definição. O que é que a gente pode esperar para os próximos dias? Pedro, Ellison, fiquem à vontade para iniciar o nosso papo aqui. Pedro e Bruno também. Eu já acho uma irresponsabilidade tremenda no momento em que a CBF já paralisou seus campeonatos. A gente já viu o vizinho Pernambuco paralisando, Alagoas parando, Rio de Janeiro parando, Sergipe parando, Rio Grande do Sul parando, Minas Gerais parando. A Federação Paraibana de Futebol marca uma reunião só para quinta-feira, já no fim da semana, e com 2 jogos na quarta-feira marcados, para tentar tomar uma decisão sobre essa questão. Acho que é falta de postura, falta de sensibilidade com o momento que se vive. Parece que está muito no pensamento do presidente, de que isso do presidente do país, né, no caso, de que não é uma coisa nada demais, que é invenção, que há um alarmismo exagerado, sendo que a gente, nas últimas 24 horas, por exemplo, teve na Itália, um país com muito mais estrutura para tratar com essa situação do que o Brasil,
o número de mortes chegou a 368. Então, acho que é uma coisa que não se deve brincar, não se deve esperar nem um só momento para tomar uma decisão. É de uma irresponsabilidade imensa, ainda mais se você for olhar nessa segunda-feira à noite, por volta das 7 horas, 7 horas da noite, enquanto todas as entidades do país estavam mobilizadas em decidir o que fariam com seus campeonatos, a grandíssima Federação Paraibana de Futebol, em seu perfil oficial, está lá postando foto da presidente lá em Cajazeiras, recebendo o título de cidadã da cidade. Acho que no momento desse não caberia esse registro nem no perfil pessoal dela, mas ainda assim foi para o perfil institucional da entidade que deveria cuidar do nosso futebol. E enquanto não faz isso, vai rolar jogo na quarta-feira, em Lagoa Seca, em João Pessoa, com jogadores, com profissionais de imprensa, comissão técnica e diretorias, todo mundo aglomerado em locais fechados, que é uma das principais recomendações a serem evitadas pela Organização Mundial de Saúde. Até o momento temos confirmados para quarta-feira Botafogo e Souza, válido pela quarta rodada, às 8h15 da noite no Estádio Medão aqui em João Pessoa, e Sport, Lagoa Seca e Nacional de Patos, que se enfrentam às 15h15 em partida válida pela oitava rodada no Estádio Titão, lá em Lagoa Seca. Como o Ellison falou, a CBF já determinou a paralisação, né, de seus campeonatos nacionais. A Copa do Nordeste, como o Pedro falou, deve ser a próxima a parar. E, por enquanto, aqui no Campeonato Paraibano, teremos bola rolando. Pedro, inclusive, após a rodada, eu destaco porque foi uma matéria que fiz em parceria até com o Bruno Rafael, que foi quem está aqui e quem gerou essa sonora para a gente que estava trabalhando ontem no plantão do Globoesporte.com. O Givanildo Salles, ele foi bem enfático na fala dele, o treinador do Souza, pedindo que, de fato, o campeonato fosse paralisado, né? Porque, afinal, é uma questão de saúde, não tem muito o que fazer. Exatamente o que Ellison falou. É perigoso até mesmo para nós, né, a imprensa que cobrimos, né? Porque os jogadores podem contrair, ou a gente pode contrair e passar para eles, e vice-versa. Enfim, não é só uma questão de jogar sem torcida, né, Pedro? Exatamente, Edgley. Eu acho que alguns assuntos, algumas temáticas, enfim, algumas coisas que acabam entrando no futebol, que não pertencem ao futebol, digamos assim, certas coisas, nós, agentes do futebol, quando eu falo nós, somos todos nós mesmos, desde a imprensa, a entidades, a clubes, enfim. Tem certas coisas que fogem muito da questão do que a gente pode saber, do que a gente pode compreender, do que pode entender mesmo. Então, quando se fala em pandemia, quando se fala em saúde, a gente tem que respeitar muito quem conhece. Então, todas as instituições, os cenários futebolísticos ou de outras coisas também, como eventos, enfim, tem que ter a humildade de compreender o que é que secretarias de saúde estão falando, do que o Ministério da Saúde, no caso do Brasil, está falando, e todos os órgãos competentes falam de que a gente tem que prevenir isso, porque é uma coisa séria que está acontecendo no mundo, e tem que, ao máximo, impedir que certas aglomerações aconteçam. Então, eu acho que a CBF acertou nesse ponto e fez muito bem com suas competições, deixou a cargo da federação, uma coisa que eu acho que a CBF poderia ter a capacidade de também já ter cravado esse cancelamento, mas acabou jogando para os estados. A maioria dos estados foi com a CBF, né, entendeu que deveria que deveria suspender as competições, mas na Paraíba a gente está vendo um cenário um pouco diferente, assim como no Ceará também. O Ceará provavelmente vai manter a competição com portões fechados. A Bahia, eu vi agora, inclusive, o Campeonato Baiano também foi suspenso. Vi agora um pouco a compreensão da coisa do Bahia, né, do presidente, do Guilherme lá, vi há pouco, que eu achei muito interessante. E é complicado porque o que eu estou vendo, pelo menos aqui no Campeonato Paraibano, é que alguns clubes, pelo menos eu acho que a tendência é a manutenção da competição com portões fechados. Embora haja uma reunião na quinta-feira, que eu acho que vai ser discutido, e esse rumo ainda pode mudar,
mas eu conversei com alguns dirigentes, e principalmente aqueles clubes que dependem um pouco mais realmente da renda, aqueles que têm mais torcida, como o 13, como o Nacional de Patos, como o Souza, como o Atlético de Cajazeiras, esses times que dependem também realmente financeiramente de seu torcedor no campo, eles estão muito coesos no sentido de manter a competição, inclusive com a torcida, que aí seria o absurdo maior, né? Manter essa competição com a torcida. Temos uma reunião na quinta, mas eu estou vendo aí uma movimentação dos clubes de negligenciar mesmo o que está acontecendo no mundo, e isso é muito complicado. Eu espero que haja um bom senso geral na quinta-feira, na reunião, para que seja paralisado, ou no mínimo, que eu ainda acho ruim, com portões fechados. Né? Eu conversei na manhã desta segunda-feira com o presidente do 13, o Walter Cavalcante Júnior, justamente sabendo qual era a posição do 13. Ele deixou bem claro para mim que era contra a paralisação do campeonato, porque não existe nenhum caso na Paraíba. A partir do momento que eu repercuti essa fala dele, tanto na rádio como no Twitter, eu acho que 99,9% das pessoas que interagiram na postagem foram contra o que ele disse. E eu fiquei até surpreso, porque a grande maioria torcedores do 13 foram contra a opinião do presidente. Eu achava que muita gente ia apoiar, porque ele falou justamente dessa questão de não ter nenhum caso, né? Mas eu acho que talvez ele já tenha até mudado de ideia após a repercussão da fala dele. E quando eu conversei com ele, eu perguntei, mas se for para continuar sem torcida, qual é a posição do 13? Ele disse, não, sem torcida, para o 13 não é interessante, por conta que desestabiliza tudo que o clube tem planejado financeiramente, e a gente sabe que a necessidade no 13 hoje do máximo de receita que entra é grande. É um clube que não está saudável financeiramente, e aí ele disse que iria levar para a federação, que não queria que parasse o campeonato, mas eu acho que o campeonato, que continuar com torcida, eu acho que não continua, não é nem vontade dos dirigentes, nem da presidente da federação. Eu acho que é por pressão mesmo. Pressão dos outros estados que vão parar e vão continuar sem torcida. A Paraíba, eu acho que vai ser o cúmulo do cúmulo do absurdo se continuar com torcida. Então, por pressão, talvez até a vontade dele seja que continue, mas por pressão, eu acho que a Paraíba, no mínimo, segue sem torcida. Mas eu acho que vai parar também por conta da pressão. Só para encerrar o trio de ferro, né? Como falou o Bruno aí, o 13 seria a favor de com torcida ou paralisar de vez, né? Ele não concorda que seja com portões fechados. O Botafogo já concorda com portões fechados, acha que é a melhor condição. E aí o Botafogo, por mais que tenha torcida grande, não uma torcida de massa como o 13, mas ele tem uma condição, por exemplo, de não depender tanto da renda nesse momento, digamos. Tem mais recursos do que o 13 nesse ano, pelo menos. E o Campinense, que depende também um pouco mais da sua torcida nesse momento que vive, vai marcar uma reunião para amanhã, para deliberar, né, para fechar a questão, digamos assim, e levar a sua opinião para quinta-feira. Mas eu concordo mesmo com o Bruno, eu acho que vai acabar pela pressão, paralisando a competição. Eu acho que é uma possibilidade, né? Eu acho que, pelo menos da federação, deveria ser essa a posição da FPF, pelo menos. E tem que lembrar uma coisa, né, que vírus, bactérias, enfim, doenças, pandemias em geral, não respeitam fronteira, né? Então, assim, não é porque aqui na Paraíba não aconteceu nenhum caso, e há casos no estado de Pernambuco e no estado do Rio Grande do Norte, que não quer dizer que não seja necessário paralisar. No caso, seria uma medida já de prevenção, né? Porque não faz sentido a gente estar na iminência de aparecerem casos de pessoas doentes, permitir que sejam disputadas partidas em eventos esportivos, como são as partidas do Campeonato Paraibano. E ainda que seja com portões fechados. Enfim, é aquela coisa, é esquecer que quem está jogando em campo também é gente, não é robô, não é gado, enfim, não é nada que seja descartável.
E outra, se não tem nenhum caso na Paraíba, que bom, e que continue assim. E para continuar assim, a gente tem que manter As medidas de prevenção. as medidas de prevenção para que não aconteça. Aí eu vou falar diretamente para o ouvinte que tem o seu time do coração, que quer ver seu time campeão paraibano, com acesso esse ano, garantindo calendário para o ano que vem, por exemplo, ver o time até embalado agora e se parar pode até ser ruim para o seu time. Mas pense bem, imagina um jogador, ou um jogador não precisa nem estar contaminado, o familiar dele, ele tem contato familiar. Passa por um vestiário todo, o prejuízo para o seu time vai ser bem maior. Que nem time para botar em campo vai ter. E já está provado que é um vírus que passa para 4 pessoas no mínimo, num raio de 1 metro. Então, é muito delicado isso aí. A gente viu já nessa própria segunda-feira o Jorge Jesus, treinador do Flamengo, que teve contato com o vice-presidente do clube, que foi detectado que ele está contaminado, e o exame dele, pelo menos o primeiro, deu como positivo, né? Então a gente já vê chegando dentro do mundo do futebol, literalmente. Fora o Pedrinho do Corinthians, que veio da Europa e está em quarentena. Fora o Luan, também do Corinthians, que está em observação com suspeita também de estar contaminado com o coronavírus. Mas só para encerrar, pelo menos da minha parte, essa questão, também está na hora das federações e da CBF botarem a mão no bolso para socorrer os clubes que não têm condição financeira de se manter durante essa pausa, né? A gente vê a CBF e federações lucrando muito às custas do clube, organizando campeonatos de maneira muito porca, na maioria das vezes, principalmente se você trouxer o caso aqui para a Federação Paraibana de Futebol, a CBF que vende por milhões os amistosos da seleção brasileira em países que são completamente irrelevantes no mundo do futebol, jogando contra adversários mais irrelevantes ainda, que não elevam em nada o nível do futebol nacional. Para onde vai todo esse dinheiro? Então agora os clubes, que é quem fazem o futebol no país, e os que não têm, principalmente os que não têm condição de se manter financeiramente em uma emergência como essa, não é possível que a CBF e a federação, e as federações, no caso, não tenham condição de abrir a mão no bolso e socorrer seus filiados que tanto lhe dão lucros por anos e anos a fio. Beleza, vamos virar a página e falar então. Ô Ed, só para confirmar aqui também que a gente falou que a Copa do Nordeste estava para parar, mas agora já foi decidido que vai parar mesmo a competição. Os jogos já do próximo sábado, da última rodada da primeira fase, já estão suspensos e sem data para acontecer. Pois é, e nessa de suspensão, né, dos campeonatos, tivemos uma equipe paraibana já afetada, que foi o Alto Esporte. As meninas do Alto Esporte que entraram em campo ontem e venceram o Náutico na Série A2, né, do Brasileiro, elas já não vão mais poder jogar a partir dessa próxima rodada que a CBF paralisou a competição. As competições em nível nacionais, né, foram suspensas, e dentre elas o Campeonato Brasileiro Feminino em suas 2 séries. Falando agora de bola rolando com os meninos jogando, né, o Campeonato Paraibano teve rodada quase que completa nesse final de semana. Tivemos 3 partidas da 8ª rodada e uma da 7ª rodada entre Botafogo e Nacional. Vou começar pelo jogo da 7ª rodada, que teve Pedro Alves comentando o jogo pela CBN e Elison Silva comentando pelo Voz da Torcida. Eu queria a visão dos dois da primeira partida do Botafogo sem o Evaristo Pisa, né, que foi demitido na última quinta-feira pela manhã, após a derrota de 3-0 para o Santa Cruz na Copa do Nordeste. E o Botafogo, por enquanto, ainda tem o Varley, o W9, como seu técnico interino. E aí, Pedro, e aí, Elson, o que é que deu para ver dessa primeira partida do Botafogo sob o comando de Varley e sem Evaristo Pisa? Bom, eu acho meio injusto, né, imputar seja
a boa performance que o time realmente teve contra o Nacional de Patos, mas se fosse também uma performance ruim do nível que estava acontecendo com o Evaristo Pisa, eu acharia muito injusto jogar tanto o ônus como o bônus apenas para o Varley e apenas para a mudança da comissão técnica, né? Acho que o trabalho do Evaristo Pisa realmente não vinha evoluindo, estava na minha opinião, sem como defender realmente, embora eu acho que é muito importante você dar tempo ao trabalho, e o Botafogo tinha renovado, teve uma oportunidade de não renovar, né? Mais simples assim no fim de trabalho, que foi no fim do ano passado, mas quis renovar, então eu acho que dar tempo é sempre muito importante, mas realmente não vinha acontecendo evolução, por isso que eu acho que também era muito compreensível a saída, a mudança no comando técnico. Por enquanto o Varley ficou interino, fez esses poucos dias de trabalho, e diante de um Nacional de Patos, que eu acho que é importante relativizar tanto a performance como o resultado, diante de um Nacional de Patos bem frágil, que cedeu muito espaço, que jogou com a linha muito alta, o Botafogo foi bem realmente, em termos de paraibano, fez seu melhor jogo, sem dúvida nenhuma, criou, teve volume, teve algumas características que eu achei interessante, os jogadores de lado de campo funcionaram, né? O Pimentinha, o Dico, o Cássio Gabriel teve muita liberdade para jogar, e aí um barramento forçado, né? Porque o Rodrigo Andrade acabou sendo expulso no último duelo, no fim do jogo contra o São Paulo Cristal, por causa daquela confusão, da reclamação de arbitragem e tal, ele foi expulso, e o Rodrigo Andrade, que para mim vinha muito mal, acabou não jogando, né? Então acho que isso acabou sendo importante para aquele meio campo, que rendeu mais do que vinha rendendo até agora na competição. Então, diante de um time que era bem frágil, que o Botafogo tinha a obrigação de se impor, ele fez esse dever muito bem cumprido, conseguiu fazer uma boa partida, marcou 4 gols, poderia ter feito mais, teve volume de jogo, mas eu acho importante relativizar, porque é um time bem frágil e o Botafogo precisa mostrar um pouco mais de volume, um pouco mais de qualidade, contra adversários do nível de Série C, pelo menos, que é o que se imagina, que é o grande objetivo do Botafogo, é o acesso. Mas o que eu vi foi um jogo bom do Botafogo, realmente, com muita intensidade, teve volume de jogo, criou bastante, muita bola finalizada no alvo, né, no gol, isso acho que foi importante também, foi um dado interessante. Então o Botafogo cumpriu com sua obrigação, acho que não dá pra gente também aumentar demais essa vitória, e o Varley começou bem, né? Ainda não consigo ter a leitura da diretoria se acha que pode manter o Varley ou que vai realmente trazer um técnico, mas o Varley inevitavelmente começou com o pé direito, ele que vem estudando para ser técnico, né, que quer ser técnico, mas por enquanto ainda está muito no início dessa sua trajetória como pessoa que quer ser treinador, então ainda acho que não seria o momento para o Varley, mas conseguiu aí colocar o time em campo e fazer uma partida interessante pelo Botafogo. Eu compartilho da opinião de Pedro de que não dá para exaltar tanto assim a vitória por conta da fragilidade do Nacional de Patos, que realmente parece ser uma equipe que vai brigar pelo rebaixamento, não é nem contra, porque o que apresenta o Nacional de Patos, eu estive em Patos, por exemplo, acompanhando o jogo pela segunda rodada contra o próprio Botafogo pelo Campeonato Paraibano, lá no José Cavalcante, e eu não consigo ver evolução nenhuma, até o contrário, o time perdeu muito da força que tinha. Foi uma equipe que atacou uma vez no jogo, fez um gol de rebote e tudo mais, mas depois pouquíssimo apresentou. Pelo lado do Botafogo, acho que dá para destacar mais a intensidade realmente. O time deixou um pouco para trás o pragmatismo adotado pelo Evaristo Pisa e não tirou o pé, né, durante o jogo todo, buscou o ataque, tanto que chegou a fazer 4 gols. Destaque aí para o Lucas Simão, que fez 3 gols, ele que o Evaristo Pisa não pretendia usar tanto assim. O Varley precisou usar porque o Lohan se machucou, então teve até essa estrela aí do novo treinador do Botafogo, o treinador interino do Botafogo, né, do seu atacante contratado para ser o matador na temporada, que não vinha tendo tantas oportunidades, entrou e fez logo 3 gols, mas foi uma partida de movimentação do Cássio Gabriel, sem o Rodrigo Andrade, que realmente merecia ser barrado. O cartão vermelho sofrido contra o São Paulo Cristal acabou ajudando o Varley nesse sentido, para tirar seu camisa 10 e o time render mais no seu meio campo, que vinha sendo o problema principal da equipe. Ô Elison, aí gera até uma dúvida pro próximo jogo, né? Será que o Rodrigo volta porque ele estaria à disposição, né? Eu realmente não consigo nem ter a leitura do que o Varley pensa. Mas seria uma boa para o time talvez barrar mesmo.
Exato, eu manteria ele fora, não consigo, porque a questão do Rodrigo Andrade, que pode ter, que a prova de fogo foi inclusive a derrota contra o Santa Cruz, que acabou culminando na demissão do Pisa. O Rodrigo, nas últimas partidas, ele além de não ajudar o clube, ele vinha atrapalhando muito o setor de criação do meio campo. A bola chegava nele e morria, o time não conseguia passar a bola dele, então só em jogada pelos lados, cruzamento pro Lohan e tudo mais, que o time conseguia chegar nos adversários, porque ele estava matando todas as jogadas do clube, do Botafogo. Mas acho que foi uma boa partida, o Varley não imagino que vá ficar, inclusive com essa situação de paralisação dos jogos, o Botafogo só deve definir realmente o novo treinador quando tiver algo concreto sobre isso. A gente viu a Copa do Nordeste parando, então com E aí eu acho que tá bem certo, né, Ellison? Acho que realmente Sim, o Botafogo bem pensado isso aí. Tá certo, porque precisa ter calma para escolher um nome que vá sustentar esse elenco. Acho que a questão do Varley de conseguir trazer os jogadores para si vai ser importante nesse primeiro momento, porque a gente sabe que o ambiente político do clube não é bom e que isso estava refletindo sim no trabalho de campo do Evaristo Pisa. Agora sem o Pisa, que era muito, muito bem quisto pelos jogadores, alguém que chegue e não consiga dominar esse vestiário vai ter muito trabalho. Foi mal pelo barulho de Dona Marisa. Mas vai ter que ter calma na escolha do novo treinador e para isso, acho que no Paraibano, pelo menos essas rodadas aí da fase de grupo, dá para levar com o trabalho do Varley. Essas 3 rodadas que faltam aí para o Botafogo e talvez até a semifinal final. Mas para a Série C, o time precisa realmente de um treinador que tenha experiência, que tenha gabarito para comandar esse elenco tão estrelado e com muito ego a ser controlado. Alguém tem que chegar para dar jeito nisso e também para blindar dessa briga, desse trabalho que tá tendo extracampo, dessa meio que uma guerra fria fora do ambiente do futebol, mais pela parte política do Botafogo, que vem apresentando nesse início de temporada. Pois é, o Belo venceu e agora chega aos 14 pontos no grupo A, ocupa a 3ª posição e está a 2 pontos e 2 jogos também do 13, que tem que tem 16 pontos e ocupa a 2ª colocação do grupo A. Falando do 13, Bruno Rafael, chegue para cá, vamos falar daquele que talvez tenha sido o principal jogo da rodada, que foi 13 e Souza no estádio Presidente Vargas, que terminou com uma vitória por 2-1 do Galo, nesse jogo que já virou uma rivalidade, né, entre o Galo e o Dinossauro, que ontem aparentemente não teve a presença do Aldeone Arantes, presidente do Souza, lá no Presidente Vargas, ele que tanto gosta de provocar nas redes sociais, não é isso, Bruno? Pois é, o Aldeone que não veio a Campina Grande, inclusive após o jogo o zagueiro Breno Calixto ficou procurando por ele, dando aquela provocada também. O Breno provocou bastante também, hein? Provocou, o Breno deu declaração de que só ele tem mais título que o Souza, e que o Souza teria que respeitar o 13. Mas o Souza respeitou, e respeitou do jeito que a gente espera, jogando bola. O Souza jogou muita bola no estádio Presidente Vargas nesse último domingo. O 13 também jogou muito bem. Para mim foi a melhor partida do 13 na temporada, mostrou repertório, mostrou volume. O Douglas Lima, né, o novo contratado, chegou, 2 dias de treino, já estreou, foi muito bem, foi um dos melhores da partida. O Thales, que conheci como lateral esquerdo, mas vem jogando como meio-campista, jovem da base, também foi um dos nomes do jogo. Então eu gostei do 13, já mais a cara do Moacir, porque no jogo contra o São Paulo estava muito a cara do Celso ainda, na bola parada, sempre na bola aérea. Dessa vez não, tentou colocar a bola no chão, apesar do gramado do PV ainda não permitir tanto isso, mas conseguiu fazer gols interessantes, partindo de jogadas, digamos, individuais e jogadas mais trabalhadas. Mas não significa que quem joga bem nem sofre. Sofreu também porque o Souza jogou muito bem e obrigou o Jefferson a ser um dos destaques. Foi bom para que deu uma equilibrada, né, no grupo A, porque o Atlético empatou, o 13 venceu, o Botafogo 2 jogos a menos. Eu, a partir de então, acho que
qualquer um dos três, o Botafogo com favoritismo maior, por ter ainda 4 jogos, 12 pontos a disputar, mas eu imagino qualquer um dos três nas semifinais a partir dessa última rodada. Eu concordo demais com o Bruno, assim, eu acho que o Botafogo meio que, por mais que tenha jogos a menos, aqueles tropeços deixaram a coisa um pouco mais próxima, né? Mais igual e mais possível até de uma zebra. Continuo também achando que o Botafogo é favorito, mas a gente vê que essa classificação provavelmente vai ser bem próxima da quem passar de fase para quem não passar. O 13 e o Atlético tem acho que uma tabela ambas bem complicada. Eu acho que a do Atlético um pouquinho mais difícil do que a do 13, mas também não dá para dizer que a do 13 não seja complicada. Vai ser bem nos detalhes. Então, acho que de tudo que vem acontecendo, o interessante do Grupo A, que a gente fala muito e de certa forma até criticou o fato do Grupo A ser bem mais pesado do que o B, de qualquer maneira, pelo menos em termos de competição, tá um pouco atrativa aí essa briga, né? Esse Grupo A pesado, com 3 equipes se classificando e provavelmente vão... aliás, 3 equipes lutando pela classificação e provavelmente vai ser bem no detalhe. Aí o Botafogo com um pouco mais de tranquilidade porque tem 4 jogos, como falou o Bruno, mas eu acho que vai ficar bem próximo aí a classificação, a pontuação dos 3 times. Né? E uma discussão, Pedro, ou Edgley, uma discussão que a gente teve lá atrás é que o Campinense pode ser o fiel da balança, né? Que o Campinense pega os 3 nas 3 rodadas que faltam. Isso, pega o Atlético, exatamente. Pega o Botafogo e depois encerra contra a equipe do 13. O Souza também vai pegar o Atlético e o Botafogo. Mas acho que vai ficar na conta aí da Raposa, que também que está com a sua situação no grupo B basicamente definida, né? Dificilmente vai ser ultrapassado por CSP aí nessa briga por uma vaga na semifinal. Acho que vai ficar para a Raposa para decidir ser o diferencial em quem vai conseguir passar de fase nesse grupo A. Mas assim como os amigos, eu vejo o Botafogo quase que com meio caminho andado aí, ainda mais depois dessa mudança de treinador, né, que o clima fica um pouco mais tranquilo, depois dessa vitória por 4-1 sobre o Nacional. E acho que o Atlético de Cajazeiras também tem uma ligeira vantagem, até por já estar na frente no número de pontos. Mas eu queria saber do Bruno, antes da gente passar para os outros jogos e encerrar o podcast, como é que tá o clima lá no PV pós-Celso Teixeira, né? Já foram 2 jogos, 2 vitórias. Como é que andam as coisas lá pelas hostes alvinegras? O clima está mais tranquilo com relação principalmente à sintonia de diretoria e grupo, né? A diretoria que tinha... O Celso tinha uma trava muito grande junto aos diretores. Agora não, essa trava foi quebrada e a gente vê, vez por outra, o técnico Moacir Júnior saindo da sala do presidente, o presidente saindo da sala da comissão técnica, até porque eles estão em busca de reforços ainda para essa reta final do Paraibano. Mas é um clima de paz que, pelo menos entre essas duas alas, comissão e diretoria, que a gente não via anteriormente. E a bola realmente, de fato, apesar de ser 2 jogos apenas, melhorou bastante. E aí o torcedor, acho que já não lembra mais do Celso. Mas, Bruno, e depois do último jogo, né, da rodada que antecedeu esse jogo com o Souza, o primeiro jogo do Moacir Júnior como comandante do Galo, acabou que tivemos a saída do Almir, né, daquele que talvez fosse um dos principais jogadores do Galo, acabou pedindo para ir embora. O que foi que aconteceu aí? A gente teve 2 saídas, né? Uma já esperada, que era do zagueiro Rafael Araújo, que por onde o Celso vai, o leva, e essa saída já era esperada, assim como já aconteceu em outras oportunidades. E uma que todo mundo foi pego de surpresa foi com o Almir. Almir, que vale lembrar que jogou apenas um tempo contra o São Paulo Cristal, tomou uma pancada na nuca, e aí não deu para continuar o segundo tempo, mas já parecia que ele seria substituído, não estava jogando bem, e o torcedor estava pegando muito no pé. E aí o Almir pediu desligamento do 13. A informação que a gente recebeu foi que o atleta alegou problemas pessoais para deixar o 13. Aí começou a se especular, será que foi salário atrasado? O salário, até onde a gente tem informação, estava em dia, né? O salário dos jogadores estava em dia. Se venceu no último dia 10 essa folha de
fevereiro, né? Então, até então a gente não tem a informação, iria se aguardar a renda desse jogo com o Souza para quitar o mês de fevereiro. Mas, em relação ao Almir, parece que foi uma opção do próprio atleta. Ele não concedeu entrevista, não falou nada sobre o assunto. Inclusive, eu nem sabia. Soube após a saída dele que ele, por morar em João Pessoa, ia todos os dias de João Pessoa para Campina para treinar e voltava. Foi uma das opções do Almir e eu não sei se Coragem, essa ponte aérea aí estava atrapalhando e ele resolveu sair. Rapaz, corajoso, viu? Porque dá um chãozinho, né? E de volta dá quase 240 quilômetros. Mas... Quem fazia isso também era Gil Bala quando jogou no Campinense. É uma tirada grande, cansativo. Cansa mais do que o treino, se brincar. Quando os treinos eram pela manhã, ele ficava. Aí tinha treino pela manhã e pela tarde ele ficava. Mas normalmente os treinamentos acontecem só à tarde. O Almir era Cajá direto ali passando para vir para Campina Grande treinar. Uma tapioca ali no Irmão Firmino, né, Elson? Tradicional já depois das transmissões do... Tapioquinha lá depois das transmissões lá em Campina. Mas, olha, eu ia deixar só fazer um registro do jogo do Atlético, né? Que impressionante, bicho. O Atlético ganha de todo mundo, mas tropeça no São Paulo Cristal. Do fraco São Paulo Cristal, na verdade, né? Porque depois que o Índio Ferreira saiu, o time até melhorou um pouquinho nas exibições, mas os resultados... Tá fazendo gol, né? Pois é, mas nos resultados segue mal, né? Enfim, o Atlético que eu já tinha falado... Mas o registro que tem que ser feito também, além do tropeço, é do bom público no Perpetão, como sempre, né? A turma... No campeonato de arquibancadas vazias, mesmo antes da determinação, o Atlético sempre vem levando bons públicos ao Perpetão. E a diretoria do Atlético trabalhou esse jogo como sendo o jogo da possível classificação, né? Que, a bem da verdade, não seria ainda, né? Pelo menos matematicamente. É uma velha zicada. Pois é, mas acabou que zicou o Atlético. O Ederson Araújo, que segue ainda, né, no comando do Atlético, conduz a equipe do Trovão nessa liderança de Grupo A. Ele que não ficou satisfeito, né, com a atuação do time. Teve o Ferreira expulso no segundo tempo. 2 faltas, um em seguida da outra, que ele levou o cartão amarelo. Acabou deixando o Trovão na mão. Mas é isso, o Atlético está com 18 pontos, lidera o Grupo A. E o São Paulo Cristal, que com o empate, né, largou a lanterna do Grupo B, já que o Nacional perdeu para o Belo. O Atlético que pode ser eliminado invicto. Exatamente. Empatando as duas contra Campinense e Souza, que são resultados normais. Campinense no Amigão e Souza no Marizão. E o 13, por acaso, vencendo as duas, ou vencendo um e empatando o outro, possa ser que o 13 supere o Atlético. O Botafogo também, lógico, fazendo sua parte. E o Trovão seja eliminado invicto. Acho que eu nunca vi isso também. Só naquela época, Copa do Mundo, aí que o Brasil caiu também invicto. Pois é, e alguns programas para trás, a gente até repercutiu uma fala do Ederson Araújo, que com mais 4 pontos na época, o Atlético estaria classificado, né? Os 4 pontos que ele falava, o Atlético já conquistou. Mas não dá para garantir. Não, ele tinha falado, acho que era 4 vitórias. Acho que é depois da 4ª rodada que ele queria ganhar todos até a 8ª para faltar 2 rodadas classificadas. Ah, sim. Mas aí já deu essa tropeçada aí e não conseguiu. Pois é, e mais uma vez, impressiona os dois tropeços contra o São Paulo Cristal. Que no fringir dos ovos pode ser justamente o calcanhar de Aquiles do Trovão, né? Porque são 2 tropeços assim inexplicáveis, dada a diferença de qualidade dos 2 elencos, e que acabam ficando na conta, né? Acabam pesando na conta para a classificação do Atlético, que, como o Bruno falou aí, pode se complicar nessas 2 rodadas que ainda tem por fazer. Mas... perdendo ponto para Nacional e para São Paulo Cristal, né? Os 2 times mais fracos do outro grupo. Pois é.
Bom, temos mais assuntos aí para fechar a pauta? Só o último jogo, né, que teve a despedida sem Verdade, sem muito brilho, né? pompas do Marcelinho na vitória da Pere Lima contra o CSP. Pere Lima basicamente se garantiu aí na elite do futebol paraibano. O Sport Lagoa Seca, no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, contra o Nacional de Patos, já pode cravar seu rebaixamento no primeiro jogo dele lá no Titão. Com portões fechados já pode selar seu rebaixamento para a segunda divisão. E a equipe do CSP segue ali na terceira colocação do grupo B, no meio de tabela, mas com 2 pontos só, mais que o Lanterna, o próprio Nacional de Patos. Pois é, teve a despedida do Marcelinho Paraíba, o filho de seu Pedrinho Cangula, que há 40 anos, né? 40 anos, né? Isso estava 45 anos, estava inaugurando as redes do Amigão, marcando o primeiro gol da história do estádio Amigão. Interessante, ele marcava o primeiro gol no dia 16 e o Marcelinho nascia no dia 17, viu? Mas é 17 de maio, né? Ou é de março? Perdão, isso. Marcelinho, dia 17 de maio, vai fazer daqui. Agora, o Marcelinho, que a gente estava comentando, que teve essa despedida sem pompa nenhuma, mas essa é a despedida oficial. Deve ter um jogo festivo. Agora, o que pode complicar é a questão do corona, né? Por conta de datas. Uhum. Mas existe uma conversa muito adiantada entre o Marcelinho, o 13 e o Sport Recife, para que as duas equipes façam aí, não é nenhum amistoso, é um jogo festivo mesmo, um na Ilha do Retiro, com o Marcelinho jogando pelo Leão, e outro em Campina, com o Marcelinho jogando pelo 13. Existe essa conversa agora, afinar datas, até porque o 13, mesmo, digamos que o mundo siga normalmente, né, o mundo futebolístico, daqui a um mês siga normalmente, mas o Sport é um time de Série A, o 13 é um time de Série C, então tem que ver aí as datas para que esses amistosos possam acontecer. E alguns detalhes, né? O Marcelinho se despediu do futebol oficialmente para um público de 245 pessoas, das quais 100 pessoas eram integrantes integrantes da sua família ou amigos convidados por ele, que foram cortesias fornecidas pela Pere Lima para o Marcelinho, né? E um outro detalhe, e aí eu queria chamar o nosso ouvinte para ler 2 matérias. Eu até chamei, na manhã dessa segunda-feira, chamei essas 2 matérias lá no Twitter. Uma do garoto show de bola, o Cisco Nobre, nosso companheiro lá do Globo Esporte. Ele que fez uma matéria completinha, passando a limpo a carreira do Marcelinho, que dentro de campo pode ter sido prodigiosa, mas fora de campo não tem nada do que se orgulhar, na verdade. Tem muitos casos de acusações de estupro, de decretação de prisão por não pagamento de pensão alimentícia, e o Cisco passou tudo isso a limpo, os momentos bons da carreira dele em campo, os momentos ruins da carreira fora de campo, e também uma matéria que foi publicada no domingo, né, no domingo à noite, já no encerramento da rodada, que foi do também companheiro Cógenes Lira e do Ranieri Soares, outro craque de bola da nossa crônica esportiva. O Ranieri estava no Amigão, cobrindo a partida, fez belíssimas fotografias da despedida do Marcelinho, e relatou tudo do que rolou na orla do gramado do Amigão, na partida entre Pere Lima e CSP, e em parceria com o Cógenes escreveram também uma matéria sobre essa despedida do Marcelinho. Vale a leitura. Tá lá no Twitter, depois a gente linka junto com o nosso episódio. Vamos encerrar por essa edição, né, Elison Silva? Eu queria que você passasse aí as redes sociais e dissesse ao pessoal onde é que eles podem nos ouvir. Pois é, Edgley, o pessoal que quer ouvir a gente pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts e também no nosso site, no podminutosfinais.com.br. E a gente está nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, @minutos_finais, e também no facebook.com/podminutosfinais.
Beleza, Um abraço aí, galera. Dona Marisa, no final, tá vendo aí? Beleza, galera. Obrigado, Bruno, mais uma vez pela contribuição. Tá mais do que convidado para as próximas edições do Minutos Finais. Dá aí o teu alô e passa também teu arroba para o pessoal poder seguir e ficar por dentro das notícias do Galo. Valeu, mais uma vez um prazer participar desse debate com todo mundo. Qualquer coisa, estamos lá no arroba Bruno Rafael PB no Twitter, onde a gente também traz notícias, opiniões do futebol paraibano. Pedro Alves, mande as suas considerações finais aí, mande o seu tchau para a galera. Um abraço para a turma aí, mais um episódio, né? Acompanha a gente aí nas redes sociais, tanto pessoais como do Minutos Finais, que é sempre um debate diferenciado. Então, um abraço para todos. Beleza, pessoal. Essa foi mais uma edição do Minutos Finais. Fiquem ligados, em breve mais uma no seu tocador de podcasts favorito. Até mais.